Bom, estamos conversando com o Nicolas Sessler, a ciclista profissional da equipe Burgos, da Espanha. O Nicolas ainda está no Brasil, se preparando para voltar para o calendário espanhol. Nicolas, muito obrigado por dedicar o seu tempo aí para conversar com a gente. Como é que Eu, está, como é que está eu é que, esse período aí de preparação para últimos dias aqui no Brasil antes de voltar para a Espanha, né? Bom, primeiramente, Rafael, eu é que agradeço a oportunidade de participar do programa e o incentivo que vocês estão dando aí para mim e para o ciclismo como um todo e essa atenção. É sempre muito legal ver e eu fico muito feliz de receber esse prestígio e essa atenção para o nosso esporte. Então, eu que agradeço pelo esforço de vocês em divulgar. E realmente, agora eu estou aqui nos últimos dias de preparação no Brasil. Eu volto agora dia 8 para a Espanha. É, eu moro em Valência, na Espanha, que fica na costa do Mediterrâneo. E logo na sequência, então, a temporada já começa. Vai ser meu terceiro ano no ciclismo profissional na Europa, com a equipe Burgos BH. Logo na sequência, uma vez que eu volte, a gente já começa com uma concentração no mês de janeiro ainda, de 10, 12 dias, ali próximo de onde eu moro, pela questão climática. Nós brasileiros temos a sorte de ter um clima perfeito e todas as condições ideais para treinar nesse período de final de ano. Mas para os europeus, às vezes, não é o mesmo. Então, eles sempre buscam, nessas épocas, o sol, como eles falam. Então, essas regiões do sul da Espanha, do Mediterrâneo, onde o clima costuma ser um pouco melhor e não chove tanto e é algo mais quente. Para nós é fresquinho, temperaturas por volta de 10, 12 graus, mas para quem está na neve, na chuva, só de ver o sol é muito bem-vindo. E inclusive muitas equipes eles fazem grandes deslocamentos aí exatamente para procurar essas áreas com mais calor e até umas escolhem Total. até o calendário, né? Começam a correr em locais mais quentes do ano. Vem muita gente aqui para a Argentina correr a prova de São Juan, por esse fator também do calor, né, Nicolas? Exatamente. É porque dentro da Europa, né, nós temos vários climas. Você pega os belgas, por exemplo, os ingleses, os alemães, mesmo quem vive mais para o norte da Europa, eles passam por um inverno um pouco mais rigoroso, muitas vezes muito úmido, e que eles não conseguem colocar o volume de treinos necessário. Por isso, a gente está muito acostumado, quem acompanha agora as redes sociais e tudo, sempre vê no Instagram várias equipes fazendo training camps, seja em Mallorca, seja no sul da Itália, ou nessa própria região de Valência, Benidorm, Alicante, na Espanha, ou mais ao sul também, porque são regiões com um clima muito bom, estradas tranquilas, todo tipo de rodovias, então você tem montanhas longas, montanha plano e todo tipo de condições para realizar os treinamentos e as concentrações. E assim proporcionar que os atletas das equipes estejam treinando e estejam em forma para começar a temporada. Né? Bom, você disse, como lembrou aí no início da entrevista, é o terceiro ano como profissional. Qual é a Isso. expectativa para esse 2020, depois de 2 anos já com a equipe, o próprio projeto também, virando equipe Pro Continental, né? Você veio junto com esse projeto. Qual é a expectativa para você de 2020? Assim como você comentou, eu estou crescendo junto à equipe desde que ela deu esse passo, né? Então, eu mesmo conversava hoje agora à tarde com um dos meus diretores e eu comentava, nossa, olha só o quanto nós já evoluímos no inverno de 2 anos atrás, né? Na questão de estrutura, organização, planejamento, treinamentos, análises, atletas, material, tudo cresceu muito. E o mesmo vale para mim. Nesses últimos 2 anos, eu sinto que eu melhorei muito
tanto no aspecto pessoal como no aspecto físico. É algo difícil de se explicar, mas é certo que o corpo passa por mudanças e você passa a adquirir uma quilometragem, um volume de treinamento que antes eu não tinha, e isso somente esses anos no ciclismo profissional e fazendo essas provas com uma distância maior de vários dias que vão aportando ao seu corpo. É um processo, né? Então, não adianta querer dar um passo maior que as pernas, porque você vai saltar fases desse processo e pode ser que te façam falta no futuro. Com relação a 2020, minhas expectativas pessoais são as melhores possíveis. Como eu falei, é meu terceiro ano na categoria, meu terceiro ano na equipe, então eu já sei muito bem o que eu vou encontrar dentro do ambiente da equipe, eu já sei o que eu vou encontrar no ambiente de onde eu estou morando, no ambiente dos treinamentos, e todos esses fatores ajudam muito a você render no teu melhor nível, porque no início são sempre fatores novos que você ainda não controla e acaba tendo que lidar com coisas que você não esperava e sempre acontece algum problema. Então, para 2020 eu já tenho uma experiência, uma bagagem maior nesse sentido. E minha expectativa, então, é assim como a equipe vem crescendo, eu também continuar crescendo, aumentar um passo no meu rendimento, passar a disputar dentro da equipe, né, atender às demandas que a equipe me coloca nas provas que, em função do meu calendário, claro, as provas que não tem tanto o meu perfil, poder aportar à equipe e ajudar no que seja necessário, um trabalho de gregário, como a gente conhece, e em determinadas provas que nós vamos pontuar ao longo do ano, buscar as minhas oportunidades e começar a buscar resultados pessoais, que foram coisas que ainda nos primeiros 2 anos eu abdiquei completamente, porque dentro de uma fase no início de progressão no ciclismo, eu sempre tive muito claro que é um processo de crescimento. Então, eu acho que pouco a pouco, na medida que eu vá amadurecendo e demonstrando esse resultado, a equipe já começa a mostrar confiança também para algumas provas determinadas, começar a me dar essa liberdade para que eu busque os meus resultados pessoais, por assim dizer. Então, um top 15, um top 10 em provas aí um pouco maiores e em paralelo competir já em provas de ser selecionado e competir em provas de mais alto nível, como, por exemplo, a Volta à Espanha. É um esporte de paciência, né? Porque não adianta querer chegar já arrombando e vencendo, porque você tem que galgar etapas, como você disse, as suas características são de escalador, né? Exato. Esse ano, quem sabe, é o que você aguarda. Então, algumas provas, algum calendário, conseguir aí algum destaque. Mais fugas, você teve algumas fugas no ano passado aí de destaque. Quem sabe emplacar mais fugas e às vezes a fuga ganha, né? Exato, nunca se sabe. Rafael, você definiu muito bem. Eu acho que como tudo na vida, eu faço sempre uma ligação. Certamente, todo trabalho, em tudo que você for fazer da vida, seja no ciclismo, seja no que for, você tem um processo de amadurecimento, de crescimento pessoal. Você entra numa empresa nova, você leva um tempo até que você vá subindo de cargos e que você vá recebendo maior confiança e demonstra que você merece essa confiança e demonstre esse aprendizado. O mesmo vale no ciclismo, né? Como se fosse uma empresa que você vai subindo os escalões pouco a pouco, na medida que você vai demonstrando que você merece esse resultado. Para uma equipe como a nossa, como você bem comentou, uma equipe pró-continental, uma equipe como a Burgos, as fugas e as horas de televisão são importantíssimas, são chaves. Então, muitas vezes, em 85%, 90% dos dias e das competições, o que nós buscamos é o protagonismo através das fugas, para que os patrocinadores e as pessoas que estão confiando e investindo no projeto, na equipe, apareçam na TV, porque é o grande objetivo.
Isso muitas vezes em detrimento de um resultado pessoal, porque a gente sabe que em 98% dos dias que você entra numa fuga, você provavelmente não vai ter um resultado legal. Sempre tem aquela que pode acontecer alguma coisa, né? Como a gente viu nesse ano, para quem acompanha um pouco mais, a própria Burgos ganhou uma etapa na Volta à Espanha um pouco nesse dia, aquele dia que acordaram com o pé direito e tudo deu certo, as constelações se alinharam para aquela fuga chegar e ganhar uma etapa. Nunca se sabe. Bom, você também acaba que pelo terceiro ano é o único brasileiro aí com um contrato em equipe que corre na Europa. Para você, sente algum tipo de pressão? Ou, claro que ter mais brasileiros espalhados seria muito melhor. Tem um trabalho de uma equipe feminina da Memorial sendo feito aí, correndo provas, ficando meses na Europa. Você sente que os brasileiros têm algum tipo de... Como que os brasileiros são vistos, né, dentro do pelotão? Você sente algum tipo de diferença? Como é que é para você também ser o único brasileiro na categoria masculina dentro do pelotão profissional, Nicolas? Olha, é um motivo, por um lado, de felicidade, que eu possa levantar a nossa bandeirinha, ter pelo menos alguém levantando a bandeira verde e amarela lá, mas é um motivo de tristeza também. E é uma coisa, eu sempre falo, é algo ruim que nós tenhamos somente o Nicolas no ciclismo profissional, mostra que algo não está bem, não está sendo feito bem, e nosso ciclismo não está saudável, por assim dizer. A gente não está tendo uma continuidade. Você teve um Murilo Fischer, você teve um Andriato, você teve um Pagliarini, mas a gente vê uma falta de continuidade. Muito, na minha opinião, pela crise que o ciclismo de estrada está vivendo no Brasil. Hoje, por exemplo, eu tenho contato, nós temos, eu acho que não é uma questão de falta de potencial humano, muito pelo contrário, porque nós temos uma infinidade de ciclistas muito bons aqui no Brasil, uma qualidade genética, uma qualidade humana impensável. Nós não perdemos em nada, por exemplo, para os colombianos, geneticamente falando. O que falta, eu acho que é uma questão do incentivo, da cultura, da estrutura na base. Na base que eu falo é na criançada que está começando, que eles vejam uma continuidade e uma possibilidade de vida. Porque hoje ainda é muito... quando você fala... para 99% das pessoas, qual é o teu trabalho? Eu sou um ciclista profissional. Como assim? O que é isso? Eu recebo para andar de bicicleta, basicamente. Não, sim, eu ganho dinheiro para andar de bicicleta. E ainda é uma coisa para nós muito impalpável, uma coisa muito surreal, né? E muitas vezes ainda é tido aquilo, o esportista é um vago, um esportista... Enfim, a gente luta contra esse Mesmo assim, é preconceito. muito longe do rendimento de um jogador de futebol, né? Algo bem distante também, né, Nico? Comparável, eu nem entro nesse mérito, né? Porque eu acho assim, primeiro, um atleta nunca pode escolher ser atleta porque ele acha que ele vai ganhar dinheiro na vida. Se você pensa em começar por aí, então, olha, larga a mão, vai estudar, segue a tua carreira porque você já começou errado. É uma consequência. Se você chega no nível que eu cheguei, por exemplo, eu falo de fazer do meu hobby a minha profissão é um sonho para pouquíssimos. E eu gostaria de que mais pessoas pudessem viver esse sonho e que passassem, talvez, o que muitas vezes não vem, é que isso pode ser um sonho que se torna realidade e não está tão distante de nós. Falta trabalho, perseverança, confiança no processo e ter as pessoas certas ao teu lado, uma série de coisas que vão te ajudar nesse caminho. Voltando
ponto de como eu vejo o futuro, eu vejo que a gente tem uma geração nova melhorando e buscando, através, talvez hoje, dessa ferramenta das mídias sociais e tudo, vendo que existe um caminho e que é possível. Então, a gente tem hoje, por exemplo, muita gente tentando seguir esse caminho, indo para a Espanha. Você tem hoje o Levi da Mata, que encarou na Júnior, foi para lá. Você tem os Finklers, que estão tentando, estão lutando. Você tem o Gabriel também, que dentro da capacidade, das limitações de todos, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil ir para lá, o quanto é sofrido você abdicar de Valzino tudo. também, né? Exato. O Vinícius também. Então, a gente vê essa molecada tentando e metendo a cara, o que merece nosso respeito, e não a crítica. Porque, às vezes, a gente tem essa tendência a criticar. Mas o cara vai lá e não anda nada. Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem tudo que existe por trás e o que a pessoa tem que viver, abdicar. E deixar de viver, muitas vezes, e realmente querer esse caminho. E o tempo curto que tem para provar, às vezes, um resultado, para provar que tem talento, porque tem muito menos tempo do que quem já está lá na Espanha, quem fez base, conhece um treinador, né? Conhece os técnicos. Exato. Isso é outra coisa que eu falo muito, por exemplo, para os moleques novos e que eu sempre realizei cedo, vamos dizer. Nós, como brasileiros, nós temos que ser muito melhor que o espanhol, que o belga, que o francês, que o italiano, para que a gente entre numa equipe, para que eles escolham e apostem por nós. Por quê? É uma questão lógica. Se ele conhece lá o Juanito das Flores, amigo dele, e o Juanito das Flores anda mais ou menos o mesmo que o Nicolas, quem você acha que ele vai escolher? O amigo dele ou o Nicolas? Que vem do outro lado do mundo, ele não tem uma indicação, não sabe quem é, quem não é. Pô, eu vou escolher meu amigo que está aqui, entende? E o mesmo vale constantemente quando chega para seleções de provas. Pô, eu quero muito ir para aquela prova e fico extremamente frustrado. Eu sei que eu sou melhor que metade dos caras que estão lá, mas é uma questão política. Tem dinheiro envolvido por trás, tem patrocinadores por trás que dizem, olha, você tem que levar esse cara e não o outro. Ou você tem que contratar esse cara e não aquele. Então, é uma coisa que a gente tem que ser realista conosco mesmo, né? E entender. Porque senão são frustrações que você vai ter ao longo da sua vida e da sua carreira que, infelizmente, só vão te atrapalhar. Né? Na medida que você tem isso claro, eu acho que te ajuda também a se preparar melhor mentalmente para os desafios que você vai enfrentar, né? Bom, Nicolas, para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui, você conhece bem Criciúma, né? Correu aqui, conhece o Gustavo Freitas, Maninho, correu pela equipe, disputou provas aqui em Santa Catarina, conhece o nosso relevo. Quando que foi isso? O que você lembra dessas experiências aqui por Santa Catarina, aqui por Criciúma? Rapaz, e como conheço muito bem. Eu tenho o Criciúma como quase uma segunda casa guardada no coração. O Marinho até hoje ainda é um mentor e aquela pessoa que no momento de dúvida me ensinou muito e ainda me ensina muito, né? E o Marinho fez muito pelo ciclismo como um todo. Na época que eu corri pela equipe, eu ainda praticava o mountain bike, porque foi a modalidade que eu comecei. Então, ainda não fazia muito ciclismo de estrada. Mas aí é um celeiro do ciclismo perfeito, né? Você tem todo tipo de terreno para treinar, tanto no mountain bike como na estrada. Você tem aí a mítica Serra do Rio do Rastro pertinho e tudo mais. Então, tenho boas lembranças de Criciúma, com certeza. Quando foi que você esteve por aqui, né? Que período que foi? Olha, se não me falha a memória, eu entrei para a equipe quando eu ainda era infanto-juvenil, ou seja, com 13 para 14 anos, e eu fiz parte da equipe até
eu ir para a Europa em 2014, quando eu fui para correr para uma equipe belga, já na categoria sub-23. Então você pode colocar tranquilamente aí uns 7 anos. Todos os anos aí o último ano de infanto juvenil, todos os anos de juvenil, mais os anos de júnior, 6 a 7 anos mais ou menos. Eu fiz parte da equipe. Legal, eu queria agradecer então a participação do Nicolas Sessler aqui, atleta da Burgos BH, que parou para conversar um pouco. Ele já está em fase de treino, já tem um calendário aí para todo um calendário de treinos a cumprir aqui no Brasil. Em breve está voltando para a Espanha para cumprir todo o calendário europeu, provas na Ásia, muito provavelmente também. Nicolas, muito obrigado aqui pelo seu tempo para conversar com a gente aqui da Rádio Cidade em Dia, nossos ouvintes e espectadores, e ficamos aqui na torcida pelo seu desempenho nesse ano, mais uma vez, na Europa. Show. Rafael, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, e portas abertas, sempre eu com muito prazer, e quando quiser é só chamar que a gente atende e contribui aí. Um forte abraço a todos os ouvintes também, e vamos pedalar, gente, não tem outro caminho. Legal, obrigado. Valeu.